Como alimentar codornas? Providenciando a alimentação básica e água. Compre uma ração de alta qualidade para codornas em uma loja online. Ao contrário de outros galináceos, a qualidade das codornas decai de acordo com a qualidade de sua alimentação. Isso se aplica principalmente a codornas criadas para reprodução e para botar ovos. Caso não encontre ração para codornas de alta qualidade, ofereça outro tipo de ração para galináceos. Você pode, por exemplo, tentar oferecê-las ração para perus, a qual geralmente possui um teor maior de proteína em comparação com a ração para galinhas, o que a torna mais adequada para a alimentação de codornas. A ração para galinhas pode ser uma boa opção para codornas de corte. Caso opte pela ração para perus, certifique-se de que o alimento não contém medicação. Sempre consulte um nutricionista qualificado antes de fazer substituições na alimentação das codornas. Cerca de 80% da dieta das codornas consiste em grãos. Maior parte da alimentação das codornas e outros galináceos consiste em milho moído, grãos, cevada, aveia, centeio e trigo, milhete, sorghum, grãos de aveia, pipoca, sementes de cártamo, sementes de girassol sem casca e sementes de girassol com casca. Ofereça alimento suficiente para as codornas e verifique se a comida possui a textura ideal. A alimentação das codornas é fácil, pois elas param de comer quando estão saciadas. No entanto, elas são exigentes com o tamanho da comida. Se os grãos forem pequenos ou grandes demais, elas não comerão. O alimento deve ter o tamanho ideal. Se a ração vier em forma de pedaços, desmanche-a para que fique no tamanho ideal para as codornas ingerirem. Procure deixar todos os pedaços do mesmo tamanho. Caso contrário, as codornas apenas comerão os pedaços que gostarem mais e deixarão o resto de lado. Isso pode causar um desequilíbrio na dieta das codornas. Evite oferecer ração triturada se possível. Caso realmente precise utilizar ração triturada, procure não deixá-la com a consistência de pó. O pó pode acumular facilmente entre os dedos das codornas, causando infecções. As codornas adultas costumam comer cerca de 20 a 25 gramas de ração por dia. Mantenha os comedouros limpos, secos e facilmente acessíveis. Procure manter os comedouros em um local seco e protegido da chuva, da neve, da luz do sol e do vento. Também é recomendável manter a ração longe do comedouro com água. Se a ração ficar molhada, pode acabar mofando, tornando-se fatal para as codornas. Além disso, é recomendável esvaziar os comedouros com frequência. Apenas lave-os quando estiverem sujos de resíduos ou se a própria ração acabar molhando. Procure manter o comedouro na altura do papo das codornas. Utilize comedouros lineares, os quais tenham espaço suficiente para as codornas comerem confortavelmente sem terem que competir por comida. A frequência com que deverá esvaziar os comedouros dependerá da quantidade de codornas que possui. Se não tiver muitas, pode ser que precise esvaziar os comedouros apenas cerca de 2 a 3 vezes por semana. E se tiver muitas, pode ser necessário esvaziá-los até mesmo uma vez por dia. As codornas podem fazer bastante sujeira enquanto comem.
É recomendável manter a ração em um suporte que impeça o derramamento. Ofereça bastante água para as codornas e procure mantê-la em um local de fácil acesso. De maneira geral, a altura do comedouro de água deve ser inferior à das costas das codornas. A maioria dos criadores de codornas recomenda colocar bolinhas de gude no fundo do comedouro. Isso não apenas tornará a água mais atraente para as aves, como também servirá como uma rota de fuga caso elas acidentalmente caiam na água. As codornas costumam beber desenfreadamente. Pode ser uma boa ideia construir uma área que dê fácil acesso para as aves beberem água. Para isso, você deve cavar um buraco raso no solo, forrar o fundo com plástico e adicionar uma rampa até o buraco. Mantenha os comedouros com água limpos e substitua a água diariamente para minimizar a proliferação de bactérias. Limpe o comedouro 3 vezes por semana com um desinfetante não tóxico. Não despeje a água antiga no galinheiro. O galinheiro sempre deve ser mantido o mais seco possível. Preste ainda mais atenção à água durante o inverno. Não deixe ela congelar. Adicione um pouco de vinagre de maçã à água de vez em quando. Esse procedimento ajudará a eliminar parasitas, além de melhorar o aspecto das penas das codornas. Armazene o alimento em um local limpo e seco, e use-o dentro do prazo de validade. Quando não armazenado corretamente, o alimento pode começar a mofar e, conforme discutido anteriormente, isso pode ser fatal para as codornas. Além disso, o alimento armazenado incorretamente pode atrair outras pragas como ratos e insetos. Use a ração dentro do prazo de validade, o qual geralmente é de 3 semanas após a data de fabricação. Pode ser necessário usar a ração até mesmo antes de prazo se o local onde vive for quente e úmido. Jogue fora qualquer alimento com mau cheiro ou cheiro de estragado, pois isso indica que o alimento mofo ou que já passou o prazo de validade. Além de comer o alimento das codornas, os ratos também podem contaminá-lo. Providenciando alimentos complementares. Ofereça frutas e verduras. Cerca de 20% da dieta das codornas consiste em verduras, frutas, folhas e outros compostos fibrosos. Não tenha medo de oferecer outros tipos de comida. No entanto, lembre-se de levar o habitat natural das codornas em consideração. Por exemplo, se as suas codornas forem de um tipo normalmente encontrado em desertos, você pode oferecê-las pitaias. Pode ser uma boa ideia plantar bagas como amoras pretas, groselhas, mirtilo, manzanita, uvas de Oregon, salau, amelanqueiro e sinforicarpus. Também ofereça verduras como brócolis, repolho, cenoura, pepino, ervilha, alface e folhas de nabo. Tome cuidado ao oferecer tomates. As codornas podem comer tomates maduros, mas não podem comer nenhuma outra parte da planta, incluindo as folhas e o caule. Também ofereça outros tipos de alimentos. A dieta de uma codorna deve consistir principalmente em rações próprias para a ave. No entanto, você pode oferecer outros tipos de comida para agradar as aves, incluindo bolo, macarrão, arroz e milho doce. As codornas adoram nozes e sementes. Pode ser beneficial ter algumas árvores de nozes ou sementes por perto, incluindo freixos.
cascaras, aveleiras e carvalhos. As codornas comeram as nozes e sementes derrubadas por essas árvores. As codornas, principalmente os filhotes, também adoram insetos. Os insetos são ricos em proteínas e elas são essenciais para as codornas poedeiras e seus filhotes. Descubra quais tipos de alimentos podem ser tóxicos para as codornas. Tais alimentos incluem abacate, cafeína, chocolate, sementes de uva, carne, salsinha, ruibarbo, as folhas e o caule do tomate, comidas salgadas, batatas cruas e a maioria das frutas cítricas. As codornas evitaram qualquer alimento que seja tóxico a não ser que estejam morrendo de fome. O que indicaria que você deve alimentá-las com mais frequência. Existem vários tipos de plantas venenosas para as codornas, mas você provavelmente não se deparara com elas. De qualquer forma, é importante ser cauteloso. Evite oferecer alimentos da sua horta para as codornas. Elas descobriram rapidamente de onde veio o alimento e poderão tentar buscá-lo por conta própria, prejudicando a sua horta. Forneça uma tigela de milho moído para as codornas. Isso as ajudará a digerir a comida. No entanto, se elas costumam perambular pela grama com frequência, o milho moído não será necessário, pois elas encontrarão alimentos no solo, os quais ajudarão em sua digestão, alimentando as codornas em diferentes estágios da vida. Ofereça ração inicial para os filhotes das codornas logo após os ovos chocarem, até que eles tenham de 6 a 8 semanas de vida. Os filhotes precisam de bastante proteína, a qual se encontra em rações iniciais. As rações iniciais também possuem outros nutrientes e vitaminas, os quais permitem que as galinhas cresçam de maneira saudável. Utilize comedouros longos e lineares para alimentar os filhotes. Faça uma transição para comedouros circulares após os filhotes atingirem 2 semanas de idade. Além disso, ofereça água em uma tigela menor. Os filhotes podem comer migalhas finas até terem de 6 a 8 semanas de idade. Alimentos com textura mais grossa e grãos de ração são mais recomendados para codornas mais velhas. Ensine os filhotes de codorna a beber mergulhando o bico deles no prato ou na tigela. Se eles estiverem na presença da mãe, isso não será necessário, pois ela os ensinara. Ofereça uma ração de crescimento de boa qualidade quando as codornas tiverem de 6 a 8 semanas de idade. As rações para galináceos com pelo menos 20% de proteína são as mais recomendadas para codornas. A ração deve ter bastante proteína para que a dieta das codornas seja adequadamente balanceada e elas cresçam de maneira saudável. Caso tenha a intenção de usar as codornas para corte, não é necessário oferecê-las ração de crescimento. Em vez disso, ofereça uma ração final para galináceos. Se tiver a intenção de usar as codornas para reprodução ou para botar ovos, faça uma transição para a nova dieta lentamente até elas atingirem 10 semanas de idade. Ofereça ração para poedeiras às codornas assim que elas começarem a botar ovos. As rações para poedeiras possuem cálcio o suficiente para que as codornas botem ovos fortes e saudáveis. Procure triturar os grãos um pouco se achar que são grandes demais para as codornas. Isso é particularmente importante se você tiver comprado ração para galinhas.
pois esta é maior do que a ração para codornas. Apenas tome cuidado para não triturar os grãos a ponto de virarem pó. Sempre providencie água fresca. Limpe a tigela de água de 1 a 3 vezes por semana e encha uma vez por dia. As tigelas geralmente ficam sujas, pois as codornas pisam nelas, derrubam sujeira e forragem na água, entre outras coisas, alimentando as codornas para diferentes propósitos. Tenha em mente o que pretende fazer com as codornas. Você pretende criá-las para corte, pelos ovos, para reprodução ou simplesmente as quer como animais de estimação? A dieta das codornas dependerá do seu motivo para criá-las, pois você deverá escolher a ração mais apropriada. Os 4 principais tipos de ração são: inicial, crescimento, ração para poedeiras, final. Ofereça às codornas uma mistura da ração inicial com a ração final caso tenha a intenção de usá-las ou vendê-las para corte. A ração final ajudará a sustentar a codorna até que ela atinja a idade para ser abatida. A ração final possui mais fibra do que as outras. Ofereça a ração inicial para as codornas do momento em que os ovos chocarem até a 6ª semana de idade. Faça uma transição para a ração final após 6 semanas de idade. Continue oferecendo a ração final até o momento de vender ou abater a codorna. Ofereça uma mistura da ração inicial e da ração para crescimento se tiver a intenção de usar as codornas para voo ou caça. Essa dieta também é mais apropriada para codornas criadas como animais de estimação. A ração para crescimento é diferente da ração final pois contém mais proteína. Ofereça a ração inicial logo após o ovo chocar e até a 6ª semana de idade da codorna. Faça uma transição para a ração para crescimento após 6 semanas de idade, continuando até a codorna ter 16 semanas de idade. Preste atenção especial às codornas poedeiras e reprodutoras. As codornas poedeiras e reprodutoras precisarão de uma ração especial quando chegar a hora de botarem ovos. A alimentação inadequada pode resultar em ovos fracos e frágeis. A maioria das raças de codornas deve consumir ração inicial do momento que saírem do ovo até a 6ª semana de idade. A ração de crescimento deve ser introduzida após a 6ª semana de idade. Continue até as 20 semanas de idade. Em seguida, oferecendo ração para poedeiras. A codorniz deve receber ração inicial desde o nascimento até a 6ª semana de idade. E logo em seguida passar a consumir ração para poedeiras. A codorniz não precisa de ração para crescimento.